Estamos aqui novamente junto com a Baita Cursos para falar sobre nota fiscal eletrônica. O tema de hoje será uma forma mais resumida, introdutória, e tentar dar uma noção geral do que é essa ferramenta de faturamento que todas as empresas do Brasil são obrigadas a seguir. Então, para isso, a gente vai ter algumas situações, vamos falar de algumas formas que podem ser emitidas, de situações. E para isso, vamos começar como introdutório, vamos falar um pouco da parte histórica. Como começou a nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica, ela pode-se dizer que começou em 2006. Em 2006, quando participaram no projeto piloto 6 estados e 19 empresas, foi emitida a primeira nota fiscal eletrônica no mês de setembro. Foi um início de uma mudança significativa no procedimento que era feito até então. Porque a nota fiscal em papel, ela iniciou efetivamente na década de 70, logo no comecinho da década de 70, lá em 1970. E até 2006, a única forma de se emitir uma nota fiscal era o papel. Então foi a primeira mudança significativa de alteração do procedimento tributário aqui no Brasil. A gente mudou a forma de emissão do papel para um formato eletrônico, que está sendo desenvolvido a cada ano. E cada ano que vai passar, nós vamos ter algo novo, diferente, mais controlado, em que o fisco e as empresas conseguem, de certa forma, se interagir. E com isso, será possível, com um curto espaço de tempo, em que as operações em tempo real passem praticamente dessa forma para o fisco. Só que em março de 2006 também veio o lançamento do SPED. Então, o projeto Nota Eletrônica, ela foi tão importante que começou a nova era dos projetos eletrônicos do governo, não só estadual como federal. Porque em março teve o lançamento do piloto das empresas no projeto SPED, SPED fiscal, SPED contábil. Em setembro teve a primeira emissão da nota fiscal eletrônica com validade jurídica. E já no ano seguinte, em 2007, começaram a entrar novas empresas e novos estados na operação. Então, tudo começou em 2006. E cada ano que passa, mais empresas participam disso. E mais formas de controle os estados desenvolvem. Hoje é uma realidade. Todos os estados participam. E, tirando varejistas, quase todas as outras empresas participam efetivamente. Mas vamos entender um pouco o que é a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, ele é um documento fiscal, que é o modelo 55, determinado pelo fisco, que substitui o que era a nota fiscal em papel. Então, o papel deixa de existir, o antigo modelo 1, modelo 1A, e passa a existir um documento eletrônico nacional num arquivo no chamado padrão XML. Esse arquivo, no padrão XML, desenvolvido pelo governo, é o mesmo em qualquer parte do Brasil, apesar das particularidades da forma de tributação de cada estado. O padrão é o mesmo, ele é único no Brasil inteiro. Esse layout da nota fiscal eletrônica engloba todas as operações possíveis, porque ele substitui o papel em todas as circunstâncias, todas as formas, e permite que o fisco controle em tempo real todas as emissões que são feitas. Para isso, quem emite uma nota eletrônica e quem recebe pode fazer uma consulta da validade jurídica desse documento pelo site nacional, que é o www.nfe.fazenda.gov.br. Para poder circular a mercadoria, a gente não teve uma quebra tão grande, porque talvez fosse algo muito inovador eu circular com um arquivo digital.
Então o governo criou uma figura de um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, chamado DANF, que é o documento que serve para a circulação da mercadoria. O documento fiscal é o arquivo XML, é o arquivo digital, mas o documento que serve para circular a mercadoria é o DANF. Então, o que antes era feito com um único documento em papel, hoje são dois, um arquivo digital e um arquivo em papel. A nota fiscal eletrônica ela tem uma legislação nacional, apesar de cada estado poder fazer algumas pequenas alterações dentro, não do layout, nem da legislação, mas da operação em si, a forma como eventualmente pode ser colocada, uma observação ou não a mais. Temos uma legislação nacional. Então eu tenho um ajuste aprovado em 2005, que é o ajuste 7 de 2005, que traz as regras gerais da nota fiscal eletrônica. Lembrando que aquilo que não estiver previsto na nota eletrônica, ele vai entrar pelo convênio sem número de 1970, que é o que ainda prevalece para as operações em geral. Temos dois protocolos que tratam da obrigatoriedade, o 10/2007 e o 42/2009. Só que esses protocolos, eles hoje já têm praticamente 100%. Mais empresas que estavam lá estão. Mas já na época tratava já da obrigatoriedade. Temos o protocolo 55/2007. Ele vai tratar da Cefaz virtual. Isso que mais tarde eu falo um pouco melhor sobre essa situação. E atos COTEPs, por exemplo, 49 de 2009, que vai tratar do layout e da forma como deve ser feita a nota fiscal. Como toda característica do projeto SPED é através de uma certificação digital de arquivos eletrônicos, então eu vou encontrar na nota eletrônica também uma certificação digital obrigatória. A empresa precisa pegar um ECNPJ, um cartão ou um servidor e utilizar para fazer assinatura e comprovação da validade jurídica desses documentos fiscais. Ele vai considerar essa certificação para garantir a validade jurídica do seu documento, que é o que fica comprovado mais facilmente na definição da nota fiscal eletrônica. O que é uma nota fiscal eletrônica do ponto de vista jurídico? É um documento. Então, continua sendo um documento como era o documento anterior, que era uma nota fiscal. Mas ele é emitido e armazenado eletronicamente. E a existência é apenas digital. Eu tenho um arquivo digital. Eu posso guardar um DANF, um documento auxiliar. O arquivo digital, ele não existe no papel. Ele só existe digitalmente. O intuito do documento é, de certa forma, documentar uma operação de circulação de mercadoria, ou eventualmente uma prestação de serviço. E vai ser ocorrida entre as partes envolvidas, o emissor e o destinatário. E a validade jurídica do arquivo digital é garantida pela assinatura digital. Então é com a assinatura digital que a gente garante que aquele documento mandado para a Fazenda, autorizado, realmente é de autoria da empresa que está mandando a informação. É com essa assinatura digital que eu comprovo a validade do documento. Do emitente, então quem emite que vai assinar o documento. E vai ter, obviamente, uma recepção do fisco para também comprovar que isso tudo está dentro dos padrões necessários e vai ocorrer antes do fato gerador. Uma nota fiscal eletrônica, hoje, já tem umas características que estão mais marcantes. No começo não era tão fácil, porque era um arquivo único e exclusivamente digital. A cultura do papel existe até hoje. Então, o fato de eu imaginar que o documento não era feito em papel já era uma grande quebra da cultura existente. A numeração, ela tem 3, 6, 9 dígitos. Então, ela pode ser de 1 a 999999999. Então, a chance de eu poder repetir o número, voltar com a numeração, não é grande. Tem empresas que nunca vão fazer isso. Porque é só quando ela emitisse 1 milhão de notas, ela poderia
efetivamente voltar. Enquanto isso, ela vai indo em ordem sequencial para frente. Só quando termina 999, 999, 999, aí ela teria que efetivamente retornar a numeração para o 1 ou escolher uma nova série. A legislação permite que tenha séries distintas. Aí vai caber a cada empresa determinar isso. Se ela quiser mais de uma série, ela pode. Se não quiser, não utiliza. A nota fiscal ela tem uma característica totalmente diferente do papel, que ela tem uma chave de acesso. É um número com 44 caracteres que garante a unidade da nota, a unicidade, garante que aquela nota é única, com as características determinantes do que compõe esse número. Uma nota fiscal com número e série de empresas distintas podem ser confundidas, mas o número da chave de acesso não, porque o CNPJ faz parte dessa chave. Então, se for o mesmo número e série, mas o CNPJ é diferente, a chave de acesso será diferente. Para emitir a nota fiscal, a empresa tem que sempre assinar. E vai ter o CNPJ da matriz, por exemplo. Não precisa ser de cada filial. Com um CNPJ com a mesma raiz, pode assinar qualquer filial com a mesma matriz. Só que para emitir, o contribuinte tem que desenvolver um software ou utilizar o software desenvolvido pela Cefaz, o emissor gratuito de nota eletrônica. Normalmente quem usa esse software são pequenas empresas, que não vão gastar muito em tecnologia, precisariam basicamente de computador, internet, certificação digital, porque o software estaria pronto, mas é manual. Então, se alguém quiser fazer isso de forma automatizada, se quiser integrar os seus sistemas, vai ter que desenvolver uma forma de fazer isso. A nota fiscal eletrônica, para poder ser emitida, necessita de um credenciamento. Pode acontecer da empresa ser credenciada de ofício, o Estado vai lá e credencia a empresa, porque ela não fez o que era necessário. Daí, os segmentos que forem obrigados, que já foram pelos protocolos antigos, que ainda eventualmente não tenham se credenciado, ou estejam começando, e não o fizer para iniciar, pode ser feito de ofício. Aí o fisco determina, obviamente, desde a abertura. Pode ser voluntário. Eventualmente tem alguma empresa varejista não obrigada que pretende fazer. Então ela vai lá, se credencia de forma voluntária e vai fazer a sua emissão de documento fiscal. Ela, para se credenciar, ela precisa necessariamente entrar de acordo com as normas do seu estado. Pode variar de estado para estado. Cada estado pode ter uma regra diferenciada. Então, se entrar no site nacional da nota eletrônica, o www.nfe.fazenda.gov.br, a empresa pode encontrar atalhos para as secretarias de fazenda de cada estado. E entrando na Secretaria de Fazenda do seu estado, você pode necessariamente verificar o que o seu estado deseja de forma de credenciamento. E a partir daí, pode se credenciar. Vamos tentar entender agora como funciona o modelo operacional. Como é que eu faço para poder emitir um documento fiscal eletrônico, uma nota fiscal eletrônica? Antes, eu tinha um vendedor, eu tinha um comprador. Agora, para poder fazer a emissão da nota, além do vendedor, é necessária a participação da Secretaria de Fazenda. Secretaria de Fazenda do Estado participa da parte de emissão do documento fiscal, antes da mercadoria circular. Então, em cada operação, o contribuinte ele tem que solicitar autorização de uso da nota fiscal eletrônica. Ele vai preparar o documento fiscal de acordo com os seus sistemas, ele vai colocar no padrão exigido pela Secretaria de Fazenda, através do XML, dentro do mesmo padrão, e vai colocar essa padronização, esse XML, e assinar. Então ele vai colocar a assinatura digital dentro do XML. Assinado o documento, ele pode enviar para a secretaria.
Então, o processo de faturamento continua sendo dentro da empresa. Ela continua tendo seus sistemas. Ela continua tendo seus controles. Isso não muda. O que muda é que ela pega essa forma de controle, esses procedimentos internos, e esses procedimentos que ela usou, cria um XML, que vai ser assinado e enviado para o fisco. Recebido pelo fisco, tudo de forma eletrônica, via internet, a Cefaz vai proceder a algumas validações. Por exemplo, ela vai verificar se a empresa que está emitindo está regularizada junto ao fisco. Situação cadastral da empresa. Se ela não tiver regular, já nem pode emitir nota fiscal. Já está barrada a nota aí. Se ela tiver regular, pode continuar. Eles vão verificar também a situação cadastral do destinatário, muitas vezes em operação interestadual, se tiver um acordo entre os estados. Daí a empresa tem que verificar, sempre antes de emitir os seus cadastros, a regularidade cadastral da empresa destinatária. Senão, a nota não vai ser autorizada. Ele não vai conseguir vender sua mercadoria. A Secretaria da Fazenda vai também verificar a assinatura digital. Vai ver se a assinatura digital está válida e se a assinatura digital realmente confere com o CNPJ do emitente. Pode ser que alguém tenha trocado o certificado. Pode ser que o certificado tenha expirado. Então, ele sempre tem que verificar se isso é válido ou não é válido. Ele vai verificar o layout. Não vai conferir as alíquotas, não vai conferir se é tributado ou não, mas ele vai conferir se os campos obrigatórios foram preenchidos e se não tem campo obrigatório que deixou de ser preenchido. E se foi preenchido com o caractere correto. Se é só numérico, não pode ter letra. Não pode ter caractere especial. Então, ele vai ver formalmente se o arquivo XML está correto. E vai ver também se o número e série não foi autorizado anteriormente. Se aquela empresa já autorizou o mesmo número e série, ele não autoriza a nota. Não porque ela está errada, mas porque o número e série está em duplicidade. Isso e mais outras validações que o fisco vai fazer de acordo com o manual de orientação do contribuinte. Uma vez verificado e analisado que se passou em todos os critérios envolvidos, vai voltar uma mensagem que pode ser buscado pelo vendedor, isso é feito de acordo com os sistemas de cada empresa, que vai dizer a nota está autorizada e vai dar um número de autorização da nota. Enquanto isso, durante esse processo, ou enquanto a pessoa não foi buscar a empresa, vai iniciar um processo de retransmissão da nota fiscal autorizada da Secretaria de Fazenda para outros órgãos envolvidos. Vamos imaginar o seguinte, a operação é interestadual. Então, isso vai para o estado destino. A Cefaz Destino já vai ter informação da nota, mesmo que a empresa não tenha nem pegado ainda essa informação de autorização. Vai para a Receita Federal. A Receita Federal ela guarda as notas emitidas do Brasil inteiro durante pelo menos 5 anos. Nesse tempo, todos os documentos emitidos no Brasil estão na base de dados da Receita Federal. Todo documento eletrônico está lá. Está a nota eletrônica e quando entra o conhecimento, o transporte eletrônico também vai estar lá o conhecimento. Manifesto, tudo vai estar lá. Tudo que é eletrônico está na base de dados da Receita. Então, vai para a Receita uma cópia autorizada. Essa operação ele tem relação com a SUFRAMA, com a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, eu mandei para uma área de livre comércio ou para a própria Zona Franca. Nesse caso, uma cópia da nota autorizada também vai para a SUFRAMA, para que se a pessoa quiser fazer o internamento do documento fiscal, esse internamento possa ser feito eletronicamente. Mas para isso a SUFRAMA necessita da nota fiscal. Então essa nota já começou a rodar para vários locais do Brasil e às vezes a pessoa nem pegou o documento fiscal. Isso é rápido. A gente fala de todo esse movimento, pode demorar 10 segundos, 5 segundos. As coisas são feitas em forma muito rápidas.
A pessoa foi lá, buscou o documento, já tem o XML, agora emite o DANF. Ela imprime o DANF. O DANF era um documento auxiliar, então ele pode ter informações que não constem do XML. Mas nenhuma informação que conste do DANF não pode ter no XML. Tudo que consta do DANF tem que ter no XML. Exceto o protocolo de autorização que foi conseguido depois. Então, autorizado o uso, ela vai acompanhar o trânsito da mercadoria. Então, a empresa, com o DANF, circula a mercadoria até o consumidor final, ou comprador, pode ser que diga venda, comprador da mercadoria. E da mesma forma, o contribuinte vendedor, ele tem que disponibilizar o download do XML autorizado. Disponibilizar pode ser criar um portal, deixar disponível, pode ser envio por e-mail, pode ser envio por CD, por DVD, por qualquer outra forma que ele queira. Mas ele tem que deixar disponível para que o comprador possa ter o documento para armazenar. Porque ele é obrigado a ter esse documento fiscal, se for fiscalizado, como antes ele tinha uma nota fiscal. Então, não houve dispensa da guarda do documento, pelo menos até agora. Então, tanto o vendedor quanto o comprador tem que ter o documento fiscal. A diferença é que antes o fisco não tinha, agora ele tem em sua base de dados. A operação aconteceu, a circulação de mercadoria existe e agora o fisco pode fazer uma pós-validação, uma auditoria, uma conferência do XML que está na sua base de dados. Ele vai ver a coerência das informações e pode cruzar com outras informações. Não nesse momento, mas ao longo do tempo, ele pode verificar por que as notas emitidas contra determinado CNPJ não foram escrituradas. Pergunta para a empresa. Se a empresa não responde, fica sujeita a multa. Ele pode querer verificar se a operação interestadual está aplicando a alíquota correta ou não. A nota foi validada, a operação ocorreu, mas não é garantia de que ela está correta. Se não é garantia que ela está correta, cabe às empresas criarem mecanismos de conferência, verificação, para que isso não seja uma forma de autuação que o fisco utilize e que diminui o lucro das empresas. Então, cada empresa tem que ter mecanismos para fazer isso. Se ela não tiver, vai receber várias notificações, vai ter autos e vai ter que corrigir da mesma forma. Então, vamos pensar agora quem está recebendo a mercadoria. Quem emitiu, preparou tudo, fez tudo e agora ele faz a entrega. Quem recebe a mercadoria, a primeira coisa que tem que fazer é verificar a validade do documento fiscal. Ele recebe um DANF em papel e um arquivo digital. Ele é válido? Ninguém sabe. Tem que entrar no site e fazer a consulta. Se vai ser automatizada, se vai ser manual, cabe a cada empresa. Claro que automatizado é muito mais rápido, muito mais fácil, mas custa mais. Se ele não quiser gastar o dinheiro, alguém vai ter que fazer isso manualmente. Dependendo do volume, pode ser viável ou inviável. Independente da forma que adotar, para que a empresa saiba se está fazendo o crédito corretamente ou não, tem que saber se o documento é válido. Então, vai ter que fazer a consulta. Vai ter que verificar a validade, efetuando a consulta na internet, utilizando a chave de acesso, 44 caracteres. Para isso, pode usar um leitor óptico, que facilita a captura do código de barras que vai chegar nos 44 caracteres. Evita a digitação, evita o erro da digitação. Para escriturar a nota fiscal eletrônica no livro Registro de Entradas, ou no SPED fiscal, no bloco C, o emissor que é obrigado a arquivar o documento fiscal. Se o emissor da nota fiscal ele não for obrigado à nota fiscal eletrônica, que hoje não é tão comum, ficamos mais por conta dos varejistas, ele não precisaria utilizar o XML, não precisa guardar. Ele pode simplesmente utilizar o DANF e guardar DANF. Mas, em qualquer forma, ele tem que consultar a validade.
Não é só pegar o documento e arquivar. Tem que consultar se é válido. Se não tiver válido, é a mesma coisa eu estar comprando sem nota fiscal. O fisco vai me autuar. Então, eu tenho que tomar cuidado sempre com essa entrada. Se eu não tomar cuidado, posso ter meus créditos todos invalidados por estar comprando sem nota. Eu sou obrigado a guardar todo o arquivo XML pelo prazo de pelo menos 5 anos. Então, ICMS e IPI pelo menos 5 anos. Se eu tiver processo judicial, processo administrativo, até terminar o processo. Dentro do recebimento da nota fiscal eletrônica, o que é necessário tomar cuidado? Eu tenho um papel, eu tenho um arquivo digital. Se os dois, por algum motivo, tiverem divergentes, não é para estar, tem que ser iguais, o que está no DANF não pode ser diferente do XML. Mas vamos imaginar que está diferente. O que vai valer é o arquivo digital, não é o papel. A gente pode estar acostumado, quando era papel, nota fiscal papel, tudo que valia é o que estava escrito no papel. Hoje não, o que vale é o que está escrito no arquivo digital. Então a empresa tem que necessariamente verificar a validade e o arquivo. Na medida do possível, usar o arquivo XML para escriturar. Porque se houver alguma divergência, necessariamente a empresa pode ter problema se usar o que está no papel e não o XML. Pode ficar sujeito à autuação. Como que é feita uma consulta? Vamos acessar o site do Portal Nacional, www.nfe.fazenda.gov.br, ou o site do estado de origem do emissor da nota fiscal eletrônica. Vou digitar a chave de acesso, 44 caracteres, ou utilizar o leitor óptico. Captura. Quando eu entrar no site com os 44 caracteres, pode ser que eu tenha que colocar um código à parte, aí depende do sistema, normalmente tem isso. Vou lá para a consulta. Vai aparecer o status do documento fiscal. Se ele está autorizado, se ele está cancelado ou se ele está denegado. Um pouco mais para frente eu explico o que é cada um deles. Mas eu vou ver o status que tem. Ou, se não aparecer nada, pode dizer nota fiscal não existe na base de dados. Essa nota não existe. É a mesma coisa, não existia a nota fiscal. Aí eu tenho que verificar o que aconteceu. Eu posso ter todos os dados ou parte resumida. Até 180 dias, eu posso fazer a consulta completa do documento fiscal. Todos os detalhes. A partir daí, eu só consigo consultar resumidamente dados essenciais da nota e o status da nota. Basicamente o seguinte no modelo operacional. O destinatário ele vai consultar a existência do documento fiscal, o comprador, e vai fazer a consulta ou na Cefaz Destino ou vai fazer na Receita Federal. Então, a consulta da NFE no site e o envio, ele pode verificar os dados completos ou não. De qualquer forma, ele tem que ver se o documento é válido e se o que está no papel realmente bate com aquilo que ele está escriturando. Ou melhor, ele baixa um XML e escritura pelo próprio XML. O que é a chave de acesso? O que compõe essa chave de acesso? Esses 44 caracteres são compostos sempre por números, por códigos. Os dois primeiros representam a unidade da federação. Cada estado ele vai ter um código numérico que representa o seu estado. Então, os dois primeiros representam dessa forma. Pela ordem, ano, 2 dígitos, mês, 2 dígitos. Então, vou colocar o ano e o mês. A partir daí, 14 caracteres representam o CNPJ completo do emitente, considerando a raiz e o que vem depois da barra. 14 dígitos. Devo pôr o modelo. Qual o modelo? 55. Aqui é fixo. Se a nota fiscal eletrônica é 55. Se for conhecimento de transporte, é 57. E cada um seu modelo específico. Série da nota. A série que eu estiver usando. Se for série 1, tem que pôr 001. Se for série 200, 200. Vou ter que colocar a série. O número, 9 dígitos.
Se só tem um número, vai ter com 9 dígitos e zeros à esquerda, até completar. Daí eu vou ter que colocar o tipo de emissão. Se ele está sendo emitido em contingência, se ele está sendo emitido normalmente, a forma de emissão que tem, que também é um campo dentro da nota fiscal eletrônica, mas aqui eu represento. Para que o fisco quer isso? Se eventualmente eu tiver uma nota emitida na minha Cefaz de origem e no ambiente virtual, ele vai conseguir, por esse código, saber se é na nota de origem ou virtual, e se tiver duplicidade, cancelar uma. Senão pode acontecer de eu ter 2 notas autorizadas em ambientes diferentes. Daí, a única chave que vai garantir a segurança da nota. Números aleatórios, 8 números. Aleatórios mesmo. Quem determina é a empresa. Ela pode criar programas específicos para colocar esse número aleatório. Esse número aleatório é a única coisa que não é garantida especificamente, que não tem um padrão. Então vai caber à empresa escolher números aleatórios para facilitar a vida dela, para que possa ter controle e saiba que não vai ser utilizada por outros. Ou quebre fácil a chave e consiga verificar preços, quantidades, o que ela está fazendo. Passa a ser uma garantia do documento fiscal. Daí eu tenho o dígito verificador. É a forma de considerar todos os dígitos anteriores que estão sendo feitos de forma que tenha um dígito que garanta isso. Como eu tenho no CNPJ, quando eu tenho inscrições estaduais, eu também tenho uma forma de garantir esse dígito verificador, que é o mesmo padrão usado no CNPJ. As empresas, elas têm que criar o seu XML conforme o padrão de TI. O arquivo XML, ele tem um padrão específico. Ele aparece com os dados que estão do campo. Por exemplo, um CNPJ. Ele vai considerar, dentro desse CNPJ, no meio, as informações. O nome da empresa. Se tiver nome fantasia, se não tiver, endereço, mas ele vai preencher a nota inteira dentro desse padrão, em que eu tenho, nos extremos, o nome do campo e no meio, a sua informação. O DANF, ele vai ter um formato similar ao que sempre foi uma nota fiscal, com umas pequenas diferenças. Ele tem a chave de acesso e tem um código de barras. O código de barras, ele é usado para poder representar os 44 caracteres da chave de acesso. Então, é uma forma de facilitar a captura por um leitor óptico. Essa é a principal alteração do DANF em relação à nota. Mas a nota, na realidade, é o XML. Então, eu tenho muito mais informações do que eu tinha antes. O que a gente vai encontrar para poder fazer essa autorização? A necessidade de ter o fisco preparado para poder recepcionar o seu documento fiscal. Como nem todos os estados tinham condições técnicas de imediatamente entrarem nessa situação, foi criado algo que se chamou Cefaz Virtual. O que é uma Cefaz Virtual? Alguém autoriza a nota em nome de outro. Eu tenho 2 no Brasil. Uma que é o Ambiente Nacional, que é a Receita Federal, e outra que é a Cefaz do Rio Grande do Sul. Os 2 autorizam notas para outros estados. E eles têm um convênio entre eles que permite. Então, cada estado diz se quer fazer próprio ou se quer deixar outro autorizar. Essa Cefaz virtual, ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, tirando períodos de manutenção programados. Não tem um credenciamento específico da Cefaz virtual. Eu me credencio em meu estado. Se ele estiver usando a Cefaz virtual, aí necessariamente eu vou utilizar a Cefaz virtual. Se ele usar a Cefaz própria, eu uso a Cefaz própria. Dentro da Cefaz virtual, como eu falei, a gente tem 2. O Cefaz virtual do Ambiente Nacional e a Cefaz virtual do Rio Grande do Sul. A Cefaz virtual do Ambiente Nacional, hoje, quem autoriza a nota nela é Maranhão, Pará e Piauí. O Rio Grande do Sul tem mais estados: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. E
tem estados com tecnologia própria. Eles autorizam nota em nome deles mesmos. O Amazonas, a Bahia, o Ceará, o Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, o Rio Grande do Sul e São Paulo. O Estado montou toda essa tecnologia para que fosse possível, em curto espaço de tempo, todos os estados emitirem documento fiscal. Por isso que o tempo da primeira emissão de nota, 2006, para o início da massificação, 2007, foi muito curto. Porque com a Cefaz virtual, nem todos precisavam emitir nota, precisavam ter tecnologia, precisavam gastar. A Cefaz virtual fazia esse papel e faz até hoje para vários estados. Vamos falar um pouquinho agora da versão da nota fiscal eletrônica. A versão da nota fiscal eletrônica, ela vive mudando, ela costuma alterar de tempos em tempos. Estamos, nesse momento, próximo de uma alteração, a versão 3.1. Ela entra em 1º de dezembro de 2014. Provavelmente, quando passar, no final de 2014, mais um tempinho, começa a se pensar numa nova versão. E assim, frequentemente, a cada 2, 3 anos, a gente deve ter uma mudança de versão. Porque a nota eletrônica ainda não está acabada, pronta, terminada. Ela ainda tem muito ainda a ser acrescentado. Então, os estados frequentemente alteram. E para não se fazer alteração a cada mês, então se faz em períodos longos. A principal alteração na versão 3.1 é a possibilidade de uso da nota fiscal também para nota fiscal de consumidor, que não será modelo 55, será modelo 65, com layout único para o Brasil inteiro. Então a gente tem vários e vários modelos que a gente pode encontrar. Já temos o modelo 57, que é o conhecimento de transporte, já temos o 55, que é da nota fiscal, e agora aparece o 65, que é da nota de consumidor. Vamos falar um pouquinho agora dos blocos da nota. A nota eletrônica tem muito mais campos do que eu tinha em papel anterior. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Não vamos esgotar o assunto, não vou tratar de forma detalhada, não vou ficar falando como tecnologia, mas vamos falar um pouquinho de cada um deles para que se entenda pelo menos o que acontece lá. Vamos começar com o bloco A, os dados da nota. Os dados da nota fiscal, ela vai simplesmente colocar a versão do layout e a chave de acesso, iniciada com NFE. É só para identificação da nota fiscal. Daí começamos a identificação da nota efetivamente com o bloco B. Aí eu vou colocar dados que vão interferir na nota e até na chave de acesso. Vou colocar, por exemplo, o código da unidade da federação do emitente. A natureza de operação. Então vou colocar a descrição dessa natureza. A forma de pagamento, à vista, a prazo. E vou indicar se o documento é de entrada ou saída. Porque agora eu vou ter que ter codificação para saber isso. E vou ter que indicar o código do IBGE do meu município para efeito de ocorrência do fato gerador. Porque é muito mais fácil eu colocar um código, que é padronizado, do que eu colocar um nome. O nome cada um coloca de uma forma, abreviado, com maiúsculas, minúsculas, com acento, sem acento. O código não, ele é único, ele é padronizado. Se eu tiver notas referenciadas, casos de evolução, nota complementar, por exemplo, eu tenho que informar a nota referenciada. Vou informar a chave de acesso à nota referenciada, ou se for em papel, os próprios dados da nota. Os dados da nota de produtor, ou a chave de acesso da nota de produtor. Os dados do conhecimento de transporte, ou cupom fiscal, se for o caso. E se eu entrar em contingência, ou seja, eu não consigo emitir a nota dentro do portal do fisco, porque eu tenho um problema lá no fisco, ou o problema está dentro de casa, está na empresa, está com problema de conexão. Daí eu tenho que colocar na nota a data e hora de entrada e a justificativa da entrada em contingência, que é a forma de a gente fazer a indicação da contingência. Sobre contingência eu vou falar um pouquinho mais para frente. A gente explica um pouco melhor quais são os métodos de contingência. O bloco C
Eu vou identificar o emitente, os dados da minha empresa, CNPJ, CPF se for uma nota avulsa, razão social, o endereço, separando que é logrador, o número, complemento e bairro, o código do IBGE do meu município, a inscrição estadual, se eu tiver inscrição estadual de substituto tributário, a inscrição do ST. Se for uma nota que englobe CMS e ISS, a inscrição municipal e o CNAE. Se não for, não preciso colocar. E o regime tributário? Se eu sou simples, se eu sou simples com excesso de limite, ou se eu tenho regime normal de apuração. A maior parte das empresas vão colocar regime normal, só os simples que vão indicar 1 ou 2. Bloco D. Identificação do fisco emitente. Nota emitida pelo fisco. Nota avulsa. Quem não faz nota avulsa não tem que se preocupar. Os estados do Brasil em geral têm. Creio que a exceção é apenas o estado de São Paulo que não vai ter uma nota avulsa. Mas se for usada a nota avulsa, vai usar de série 800 a 899. Identificação do destinatário. Eu vou ter que identificar se é CPF ou CNPJ, a razão social, o endereço, o código de IBGE do município, o código do país, aí o código do Bacen. Se for exportação, exterior. Se não for exportação, Brasil, 1058. Inscrição estadual, se tiver. Inscrição na SUFRAMA, se tiver. E se for destinatário estrangeiro, eu vou ter que fazer a identificação dele, nem que seja pelo passaporte. Então, pelo passaporte também eu consigo fazer a identificação. Bloco F. Identificação do local de retirada. Vamos imaginar, nesse caso, que eu estou vendendo um produto, só que a mercadoria está num armazém geral que não é dentro do estabelecimento. Então, eu vou fazer a venda e vou indicar a mercadoria vai sair de um local diverso. Então, eu vou indicar essa operação, que está saindo do depósito fechado, por exemplo, informando CNPJ, endereço, código do IBGE e sigla da unidade da federação. Vamos imaginar que é um local de entrega diferente. Em vez de eu vender para uma empresa e entregar nela mesmo, eu estou vendendo para uma empresa e entregando um terceiro. Então, eu vou indicar uma operação triangular, que pode acontecer, o CNPJ, endereço, código do IBGE e sigla. Só por esses dados iniciais, já fica claro que o fisco tem condição de saber se a mercadoria foi vendida, não foi vendida, qual o regime de tributação da empresa e, mais importante, se a mercadoria sai do local ou é entregue em um local diverso. Porque ele vai ter todas as informações presentes no documento fiscal. Temos agora um campo opcional, que é a autorização para obter o XML. Vamos pensar que eu tenho uma pessoa, um contador. Ele não é emitente, ele não é destinatário da nota fiscal. Mas ele vai ser interessante ele ter o XML. Então eu preencho esse campo e ele mesmo não sendo emitente, destinatário ou mesmo transportador, não faz parte da nota, então ele pode necessariamente obter o XML quando eu faço essa informação nesse campo. O bloco H, eu vou fazer um detalhamento dos produtos e serviços. Vou identificar o número do item. Do ponto de vista legal, não posso passar de 990 itens. Mas o arquivo ele só consegue ser transmitido até 500 KB. Então, se ele for maior de 500 KB, tem que parar o número de itens, independente de ter passado ou não dos 990. O que eu vou colocar no item? No bloco I, eu vou colocar o código do produto, o meu código de produto. Se o produto ele tiver um código de barras, aquele código de barras que quando a gente vai em qualquer mercado aparece lá, que a gente usa no caixa registradora, que ele usa para poder fazer a verificação do produto, aquele código eu também coloco. É o chamado código EAN.
Então eu vou colocar o código do meu produto e o código de barras. Vou descrever o produto, mas tem que ser uma descrição que tem que ser feita de tal forma que seja compreensível. Que alguém que pegue aquele documento consiga identificar o produto que está na frente. Eu vou ter que colocar o NCM, o Código da Nomenclatura Comum do Mercosul, de 8 dígitos. Desde 1º de julho de 2014, é obrigatório colocar o código completo, com 8 dígitos. Se ele tiver um ex-tarifário, à parte, coloco à parte. Gênero é o código, são os 2 primeiros dígitos da NCM, coloco. Código fiscal de operação ou prestação, também tem que colocar de acordo com a minha operação, se é venda, se é transferência, se é devolução, o que for. Código EAN comercial. Pode ser que eu não venda o produto unidade, eu venda em caixa, e a caixa vai ter um código de barras diferenciado. Aí, se eu estou vendendo em caixa, eu coloco o código de barras da caixa. O valor do frete, seguro, descontos e despesas acessórias por item. Então, vou abrir item a item e indicar o que acontece. Se tem desconto, se tem seguro, se tem frete, se tem alguma despesa acessória. E vou ter que indicar se o valor do item integra ou não o total da nota. Pode ser que eu coloque algum fator, alguma coisa, algum item que eu não queira que some. Seja uma operação que não é necessário somar, uma industrialização, por exemplo. Remessa, retorno. Em que eu tenho uma parte de retorno simbólico e uma parte de cobrança. Eu quero só colocar na nota cobrança. Se eu tiver importação, produto referido à importação, eu vou colocar os dados da importação. Os dados da DI, do local do desembaraço, do estado que ocorreu, que transporte que eu estou usando. E se tiver adições, eu coloco os dados das adições da DI. O número sequencial, o valor do desconto que tiver do item. E se for referente a drawback, o número do drawback. Nos produtos de exportação também eu posso ter o drawback. Porque o drawback é: trago um produto do exterior com benefícios fiscais, produzo um outro, completo, produzo e reexporto o bem. Então, o número do drawback tem que constar da importação e da exportação. Se eu fizer uma exportação indireta, vendo através de uma comercial exportadora, então eu coloco o número do RE, do registro de exportação, e a chave de acesso que eu recebi a mercadoria que vai ser exportada, que é a quantidade realmente exportada. Se eu tiver, por caso, produtos e serviços, então produtos e serviços, eu também vou ter que colocar, às vezes, o meu pedido de compras. Por que eu vou colocar isso? Não é obrigatório. Mas facilita para quem está comprando o produto poder processar a informação e agilizar, às vezes, os procedimentos internos, inclusive até o pagamento da mercadoria. Então, pode ser necessário colocar por um acordo entre as empresas que estão envolvidas nessa operação. Não é obrigatório, mas pode ser colocado. E temos um grupo de versos que é referente ao FCI. O que é o FCI? É a ficha de controle de conteúdo importado. Se uma determinada mercadoria tem um conteúdo de importação, produtos importados, superior a 40%, quando é vendido para fora do estado, eu vou pegar essa mercadoria e vender com alíquota de 4%. Para isso, eu tenho que ter uma ficha de controle que comprove. Porque se for menos de 40% do conteúdo importado, a minha alíquota vai ser 12 ou 7. O que vai comprovar isso? A FCI, que é obrigatória nos produtos que têm conteúdo importado. Então, também tem um campo específico na nota fiscal eletrônica. Aqui a gente vai ter, depois, campos específicos. Não vou entrar em grandes detalhes desse campo, porque vale somente para aqueles tipos de segmento. Então, o bloco J, que vai entrar com detalhamento específico, e o JA, vai falar de detalhamento de veículos. Então, a montadora de veículo, a concessionária de veículos, preenche esses dados. Os dados do veículo, chassi, cor, peso bruto, distância de eixos, vai ter várias informações, mas só é válido, só deve ser preenchido pela montadora ou
pelo concessionário. Quem vende veículo novo? O bloco K é detalhamento de medicamentos. Então, quem que vai colocar? O fabricante, distribuidor de medicamentos. Quem não for desse segmento, não coloca nada. O detalhamento de armamentos é feito exclusivamente por quem fabrica armamentos. Então, é somente esse tipo de empresa que vai colocar os dados da arma aqui. Daí eu tenho o L1 de combustível, o distribuidor de combustível. Vai colocar o código do NP, autorização do CODIF, datas do CID, mas só quem está lidando com a distribuição do combustível. E o LB, que é o mais recente, o detalhamento do papel imune. Quem faz operações com papel imune, aquele que é usado para a fabricação de livros, jornais e periódicos. Aí vai colocar o número do chamado RECOP, Registro e Controle de Operações com Papel Imune. Daí a gente começa a parte da tributação. Bloco M, os tributos incidentes nos serviços e mercadorias. O bloco M é só para indicação, porque vai entrar cada imposto nos blocos seguintes. Então, bloco N, eu vou colocar os dados do ICMS normal e do ICMS-ST. A minha informação, ela vem conforme o Código de Situação Tributária. Vou usar o código específico para as mercadorias em geral. Informações de tributação de empresas do Simples tem um código específico de situação tributária. Então, como exemplo, códigos normais, 00, tributado integralmente. Se tiver substituição tributária, então eu vou ter tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária. E assim de acordo com cada operação. Pode ser isenta, pode ser não tributada, suspensa, diferida. E eu vou colocar em cada item o que efetivamente representa a situação daquela operação. O CST, agora, também é interessante verificar o primeiro dígito dele, que a gente viu os outros dois, o final, para determinar a operação, se é tributada, isento, o que for. Mas o primeiro dígito, se ele é nacional ou se ele é estrangeiro. E agora com todas as suas características, para saber se eu tenho nacional com conteúdo de importação inferior ou igual a 40, superior ou igual a 40, isso também deve ser informado na hora que eu coloco o CST em campo específico. Então eu tenho hoje essas 8 situações possíveis, que vão determinar se o produto ele é inteiro nacional, inteiro importado, ou se ele tem mais conteúdo importado, menos conteúdo importado. Bloco O. Informações específicas para bebidas e cigarros no caso de IPI. Então, vou colocar a classe, se eu tiver selo, e o enquadramento, que até hoje não vai existir específico. Então, enquanto não for criado, 999. Vou colocar as informações de tributação conforme o Código da Situação Tributária. No caso do IPI, eu tenho códigos específicos. Para entrada, do 00 ao 49, e de saída, do 50 ao 99. De acordo com a minha operação, se ela for tributada, alíquota zero, isenta, não tributada, eu vou colocar, seria 50, 51, 52, 53. Então, eu tenho um CST para ICMS e um CST diferente para o IPI, preenchido se eu for contribuinte do IPI. Se eu fizer a importação do produto, vou colocar o código, o imposto de importação, melhor dizendo. A base de cálculo, despesa aduaneira, o valor do imposto de importação em si, do IOF, mas só se eu fizer a importação direta do produto. Se eu já comprar o produto importado no mercado nacional, não tenho que preencher esse campo. Aí vem a parte do PIS, que é o bloco Q, informações de tributação conforme o Código de Situação Tributária, e o bloco R, que é o PIS-ST, quando houver substituição tributária do PIS, que hoje é mais para casos de autopeças, veículos, casos bem particulares. O mesmo se aplica para COFINS, que eu vou colocar as informações do COFINS no bloco S e do COFINS-ST no bloco T. O Código de Situação Tributária
ele é variado em várias situações. Então, ele pode se variar. Operação tributável com alíquota básica, código 1. Tributável com alíquota diferenciada, código 2. Operação com alíquota tributável com alíquota 0, código 6, por exemplo. Com suspensão da contribuição, código 9. E tem os códigos de operação com direito de crédito, a partir do código 50, referente à entrada. Então, eu vou ter operação com direito de crédito, se está vinculada exclusivamente à receita tributada no mercado interno, não tributada ou com exterior. De acordo com isso, ele vai cair do 50 ao 56. Se eu tenho um crédito presumido, da mesma forma, se é vinculado exclusivamente à receita tributada no mercado interno, não tributada no mercado interno ou do exterior, varia do 60 ao 67. E entradas, operações de aquisição sem direito a crédito, com alíquota 0, vai variar do 70 ao 75. E outras operações de entrada e outras operações no geral. Parte de ISS. Se a nota fiscal contiver ISS, eu também vou colocar as informações, que são o valor do ISS, o código do IBGE do município, o item da lista de serviço, já que cada município tem seu código, colocar na lista de serviço, e se tem incentivo fiscal ou não. Eu vou colocar os tributos devidos na operação, ou devolvidos, informação dos tributos, percentual da mercadoria devolvida, as informações do IPI devolvido e o valor do IPI devolvido. Esse bloco, ele foi criado para que fosse possível a empresa indicar os tributos que estão sendo devolvidos, já que o IPI, que deve ser indicado na nota, nunca teve um campo próprio de indicação. Então, agora criaram um campo para facilitar. Ainda não é obrigatório, mas já tem um campo que pode ser utilizado para informar o valor devolvido. Bloco V. Informações adicionais da operação, do item, 500 caracteres. E o bloco W, valores totais da nota. Então, tem a base de cálculo do ICMS, o total do ICMS, ICMS desonerado, que eu for colocar, o total do ICMS-ST, total de frete, seguro, descontos. E vou ter o total do imposto de importação, de IPI, de PIS, COFINS e o total da nota. A parte de ISS também vou ter dividido em totais. Os valores do totais do ISS e o PIS, COFINS separado. Separar o que é PIS, COFINS do serviço, o que é PIS, COFINS da mercadoria. Com suas reduções e deduções e descontos. O total da nota fiscal de entrada, de eletrônica, de retenções. Então, eu vou indicar o que houve de retenção na parte específica de serviço. Então, aqui eu coloco o total da nota fiscal eletrônica de retenções e vou informar o PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e INSS, retido na parte da nota de serviço. Bloco X. Informações do transporte. Então, pode ser por conta do emitente, por conta do destinatário, por conta de terceiros ou sem frete. Posso ter operação com ou sem frete e vou indicar se há ou não há frete. As informações também referentes ao transportador, não obrigatórias, eu posso colocar as informações do transportador, de retenção do ICMS, informações do veículo, do reboque, volumes e até de lacres. Dados da cobrança, informações de fatura e duplicata, também não obrigatório. Formas de pagamento, é obrigatório para o modelo 65, nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, vou colocar as formas de pagamento e informações do pagamento do cartão de débito, cartão de crédito. Bloco Z. Informações adicionais do fisco, 2.000 caracteres, e informações complementares, 5.000 caracteres. Bloco ZA. Informações de comércio exterior, qual a unidade da federação do embarque e o local do embarque. Bloco ZB. Informações de compra, pedidos, contratos, nota de empenho. Informações do bloco ZC.
registro de aquisições de cana-de-açúcar. E o bloco ZZ, que é a assinatura digital. Tudo isso compõe a nota fiscal eletrônica. Várias e várias informações, mas que não são preenchidos por todos os contribuintes ao mesmo tempo. Cada um vai preencher sua parte. Mas tem muita informação, tem muito detalhe e muita coisa a fazer. Feito isso e autorizado, a gente tem a possibilidade de imprimir o DANF, que é a representação gráfica simplificada, porque tem muito menos informação do que eu tenho no XML, que não é uma nota fiscal, é só um instrumento auxiliar. Então ele, teoricamente, não precisa ser arquivado. Na prática, muitos arquivam porque ainda tem a cultura do papel. Mas ele só precisaria ser arquivado se tiver uma declaração de retorno, uma informação que seja relevante. Emitido em via única, mas se quiser emitir em mais vias, pode. Pode ser feito em papel comum, tipo A4, ou ofício 2, que é um pouco maior. Obrigatoriamente ele vai ter a chave de acesso, 44 caracteres. Ele vai ter um código de barras para facilitar a captura da chave de acesso. Esse código de barras é aquele que é composto de 44 caracteres. Ele vai representar graficamente e simplificadamente a nota fiscal eletrônica. Então ele pode ser impresso em folhas soltas, formulário de segurança específico para o DANF, que agora que é usado, formulário contínuo, formulário pré-impresso, como o contribuinte quiser. Alguns casos, o contribuinte vai precisar do formulário de segurança. O formulário de segurança ele é um papel com dispositivo de segurança específico. Tem estampa oficial, recurso de segurança e precisa ser autorizado pelo fisco, através da autorização do formulário de segurança de DANF. O antigo formulário usava o pedido de autorização de formulário de segurança. Podemos ver um exemplo. Tem um exemplo desse formulário de segurança do DANF, que é o chamado DA, que é numa cor um pouco mais avermelhada, que vai ter uma estampa oficial que vai determinar a segurança do papel. Ou seja, a gente sabe que com esse papel impresso, o fisco autorizou. É uma segurança a mais. O destinatário, que não é emissor de nota eletrônica, pode arquivar o DANF. Hoje são poucos, muito poucos têm essa situação. Sempre lembrando, a validade está vinculada à existência do documento. Eu tenho que sempre conferir se o documento é válido ou não é válido. Vocês podem estar se perguntando também com relação ao canhoto. O que substituiria o canhoto eletronicamente? O que pode substituir o canhoto eletronicamente vai ser, quando obrigatório, o manifesto do destinatário. Por enquanto, nada substitui. O canhoto continua existindo. Então ele ainda continua sendo destacado do DANF. Pode ter picote, pode não ter. Alguns até usam um DANF adicional para fazer isso. Mas ele não tem ainda formato eletrônico. Ele é formato em papel. O DANF, abaixo do código de barras, ele obrigatoriamente tem que ter o protocolo de autorização. Esse protocolo de autorização é o que comprova que realmente foi autorizado o documento. Mas isso não impede que a empresa tenha que conferir. Ela é obrigada a conferir ainda. Se ela utilizar uma das formas de contingência, que já já eu vou falar um pouco delas, ela pode usar o chamado DPEC. Ele vai precisar colocar esse protocolo no DPEC, em vez de ter o protocolo de autorização, porque ainda não foi autorizado. Agora, quando ele usa o DANF como formulário de segurança, como formato em contingência, aí ele vai usar um outro código de barras, um segundo código de barras de 36 caracteres embaixo do outro código de barras. Daí são dois. Um para comprovar a nota fiscal, os dados da nota, e outro com as informações da contingência. Indicando os dados básicos, né? Se tem ICMS próprio, se não tem, qual o valor da nota. Basicamente isso. O que pode acontecer quando a gente processa uma nota fiscal? Eu posso ter algumas respostas. O que todo mundo espera? Autorização. Ela é necessária para circular a mercadoria e quando vem esse retorno, eu posso imprimir o DANF e poder fazer a minha circulação e venda. A nota fiscal eletrônica, ela não pode ser alterada depois de sua autorização.
Uma vez assinado e colocado para aprovação e aprovado, eu não tenho mais como poder alterar. Se alterar, eu quebro a assinatura, mudo toda a configuração e vai ser verificado pelo fisco que as informações não batem. Porque tem um código chamado hash code, em que ele pode verificar se bate ou não. Se eu mudar uma vírgula, muda a assinatura, muda tudo e ele vê que o hash não bate. Se eu tiver algum problema com a nota criada do arquivo, o arquivo não está configurado corretamente, ocorre a chamada rejeição. Então, vou enviar a nota fiscal eletrônica e vem uma informação rejeitada e o código da rejeição. Essa nota não é gravada, então eu posso corrigir o arquivo e reenviar utilizando o mesmo número e série. Se eu não quiser usar o mesmo número e série, não tem problema, posso mudar. Só tenho que lembrar que depois eu preciso fazer uma outra coisa, que é a inutilização de numeração da nota fiscal eletrônica. Isso nunca existiu, porque a gente tinha papel, simplesmente eu pegava o papel e passava um traço, inutilizava. Agora não tem como fazer isso, então eu preciso inutilizar. Mando uma mensagem para o fisco dizendo inutilize número tal, série tal. Ele vai lá e inutiliza. Daí eu também não posso usar mais. Não tenho como utilizar. Qual o prazo para fazer isso? Até o dia 10 do mês seguinte, para regularizar. Depois ele autoriza? Autoriza. Mas eu fico sujeito a penalidades por não ter feito isso no prazo. Pode acontecer uma coisa que ninguém quer, o chamado denegação. O que é denegação? Estou com um problema na inscrição, remetente ou destinatário. A inscrição está cassada, está suspensa, tem algum problema nela. Ele diz, a nota regularmente está boa, mas está denegada, você não pode circular. E grava. Se alguém consultar essa nota no site da Cefaz, vai ver que a nota está com status denegado. Daí ele não deveria estar circulando mercadoria. Se circular, fica sujeito por ter circulado a mercadoria incorretamente. Ou entrar com uma ação judicial para tentar fazer isso. Vamos imaginar agora que eu não consigo fazer a minha emissão de nota, porque eu estou com um problema de comunicação com a Cefaz, problema de comunicação dentro de casa, eu como contribuinte, ou por acaso os dois são problemas. Eu posso criar um mecanismo diferente, eu posso poder fazer essa emissão, mas eu tenho 7 dias para regularizar. Quais são as formas que eu tenho? Contingência do SCAN, Sistema de Contingência do Ambiente Nacional. É possível quando o Estado aciona a Receita Federal. Então, o Estado aciona a Receita, ela abre a possibilidade de emissão de notas do SCAN. As empresas têm que emitir o documento e mudar a série. Tem que usar de série 900 a 999. Então, dentro do 900 a 999, só aprova no SCAN, não aprova no ambiente normal. Então, para poder aprovar no ambiente normal, a série não pode ser de 900 a 999. No caso do SCAN, uma vez aprovado, é a mesma coisa em nota eletrônica, não tem que fazer mais nada. Documento aprovado, ambiente nacional, é válido, é consultado, terminou, não tem mais problema. DPEC. Quando eu vou fazer a declaração prévia de emissão em contingência, eu tenho que gerar um arquivo XML contendo algumas informações. A chave de acesso eu já vou criar previamente, o CNPJ, o CPF destinatário, unidade de federação, valor total da nota fiscal eletrônica, valor total do ICMS e ICMS-ST tiver. Mando a informação do DPEC. A prova tem que ser eletrônica também. Então, se eu estou com problema de conexão, se eu não tenho conexão, eu também não vou conseguir aprovar o DPEC. Aprovado o DPEC, gera um protocolo, mando o DANF em formulário normal, sem ser de segurança, e o fisco tem algumas informações para verificar se bate ou não bate a nota. Voltando ao meu sistema, eu tenho que emitir o documento no XML normal e aprovar o XML. Então, isso não impede de eu ter que fazer a aprovação do XML necessariamente. No sistema de contingência,
O arquivo também é digitado, no caso DPEC, assinado digitalmente. E o XML do DPEC tem que ser enviado via web service ou via o upload. Ou seja, ele vai ter que transmitir para o governo. Vai mandar para o governo, ele vai ter que aprovar. E depois imprime o dump, enviando a parte do DPEC no papel comum. Eu tenho uma outra possibilidade de contingência. Não tem comunicação nenhuma. Eu preciso de formulário de segurança e mando o dump em contingência. Aqui eu tenho algumas particularidades. Eu não tenho nenhuma informação, então tem que ser necessariamente formulário de segurança. O fisco vai ter que confiar num documento que ele aprovou que a pessoa usasse. Use em 2 vias. Quando terminar meu processo, dentro desses 7 dias, eu vou poder fazer a transmissão. Então, vou transmitir dentro de 7 dias e regularizar minha situação. Teoricamente, não há denegação. Podemos ter algumas surpresas, mas não deve ter. Se rejeitada, eu tenho que manter o número e série e mandar de novo. E se houver alguma alteração de dados para poder acertar, claro que eu não posso alterar imposto, não vou alterar destinatário. É um dado mais simples, só de correção. Eu tenho que imprimir mais 2 vias do formulário de segurança, se o dado for impresso, para poder enviar para o destinatário. Então pode ser até 4 vias. Então, cessada a contingência, cessado os problemas técnicos, eu tenho 7 dias para regularizar, para emitir o XML, tirando o scan que eu já emiti. E eu vou ter que tratar os documentos. O que significa? Se eu já mandei documentos, entrou em contingência, eu não sabia se deu autorização ou não, e mandei para outro ambiente, eu fiz o dump em contingência, quando voltar eu tenho que verificar o que aconteceu com o documento. Para não ter 2 documentos autorizados, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que cancelar um. Então eu tenho que verificar o que aconteceu e, se necessário, cancelo. Para não ter documentos autorizados em duplicidade. Como que eu faço o cancelamento? Eu faço um arquivo, mando a chave de acesso, a autorização e vou pedir que cancele o documento autorizado. Legalmente hoje eu tenho 24 horas. Tenho algumas exceções. O contribuinte ele pede esse cancelamento através também do web service, através do sistema eletrônico. Só que tem estados que mudam um pouco. Por exemplo, Mato Grosso, desde 2010, ele diz que tem 2 horas para cancelar documento só. Ele não me dá mais prazo. Fora isso, eu tenho que pedir autorização para o estado. Então, se passar o prazo, que é normal, 2 horas, tem que pedir autorização. A mesma coisa nos outros estados. São 24 horas. Passando o prazo, eu tenho que pedir autorização. Tem exceções, por exemplo, estado do Paraná. O Paraná continua autorizando em 168 horas. Então, 168 horas ainda continua sendo a regra no Paraná. Pode acontecer uma devolução. A mercadoria foi emitida, nota emitida, saiu, destinatário recebe e não aceita. Depois que recebeu, percebe que não era isso que ele queria. Emite uma nota fiscal e devolve. Então eu vou ter uma nota de saída autorizada e uma nota de devolução autorizada. Pode acontecer do destinatário não aceitar a mercadoria na entrada da mercadoria, antes de receber. Ele vai recusar a nota, necessariamente volta com o mesmo transporte, e quando chega no destino final, que é o mesmo do emitente, ele emite a nota fiscal de entrada e cancela a operação. Então, na devolução, volta com nota do destinatário. No retorno, é feita a nota fiscal no momento do retorno da entrada. Podemos ter carta de correção também. Só que a carta de correção é usada em poucos casos. A carta de correção eletrônica, ela só pode alterar erros que não tenham nada a ver com variáveis que vão interferir no cálculo e valor do imposto. Então, valor de operação, prestação, não posso mexer. Não posso mexer em dados cadastrais, que implica alteração da identidade, endereço e localização do remetente ou destinatário. E não posso alterar data de emissão da nota eletrônica ou data de saída da mercadoria.
Ou seja, não posso alterar praticamente nada. Para essas poucas coisas que sobraram, acertos de dados, uma informação adicional que eu não tive, um código do item que faltou completar, aí eu posso usar a carta de correção. A carta de correção tem um layout específico, eu vou manter, vai estar vinculado à nota fiscal e depois vai aparecer na nota fiscal, quando eu fizer a consulta, a informação da carta de correção. Se houver mais de uma carta de correção que eu precise fazer, a última sempre anula a primeira. Então, toda vez que eu fizer a carta de correção, necessariamente eu tenho que colocar tudo que eu quiser junto, porque ele vai anular a anterior. Então, toda vez faço, considerando tudo. Estas foram basicamente as informações que eu queria passar para que pudessem verificar a complexidade e a necessidade dos controles que a empresa tem que ter no seu dia a dia, para que não cometa erros na emissão do documento. Para vocês terem uma ideia, quando o fisco começou a nota fiscal eletrônica, um dos principais erros que ele achava eram erros banais. Empresa que colocava nota de saída com código fiscal de operação de entrada, notas de entrada com código fiscal de operação de saídas. Então, esses erros considerados banais, o fisco ele não tem interesse em manter para autuar. Então, ele começou a criar mais e mais validações. Só que, além desses erros chamados banais, tem outros erros que as empresas podem cometer. Erros de alíquota, erros de tributação, erros de indicação. E esses erros, a empresa fica sujeita à autuação. Ele pode cruzar a nota de eletrônica com a escrituração e pode indicar por que não está sendo escriturado os documentos fiscais. Então aqui a gente está no início de uma era de fiscalização digital, em que as empresas têm que cada vez mais se aparelharem, se informatizarem e conseguirem, a todo custo, melhorar seus processos e garantir que a informação prestada ao fisco vá com cada vez mais qualidade, com as pessoas e com o equipamento que ele tem. Porque se não tiver isso, fatalmente a empresa vai ser autuada, porque o fisco vai conseguir verificar 100% das operações dela. Porque agora é eletrônica, está tudo na base de dados da Receita Federal e dos estados. Obrigado a todos, em nome da Baita Cursos, espero que tenham aproveitado essa parte introdutória da nota fiscal da eletrônica. Muito obrigado.